E aqui nós vamos ver que Paulo chegou a um estágio da vida dele, que é aquilo que ele escreveu. Olha, se você passa por tribulação, então essa tribulação vai levar você a estágios, até você chegar à esperança, que é o final desse estágio. Você passa por tribulação, por tristeza, por angústia, você passa por perseguição, por tudo, mas isso vai te conduzindo. A tribulação te conduz aí à paciência, né? E essa paciência você adquire devido ao sofrimento que você vai passando. Aí depois isso aí dá o quê? Dá uma experiência a você, porque você já tem passado por várias tribulações, por vários problemas, você já adquiriu paciência passando por essas tribulações, por esses problemas. Então você adquire experiência. E a partir dessa experiência que você tem agora, principalmente com Deus, porque para passar por tudo isso você teve que aumentar a sua comunhão com Deus, aí você adquire então uma esperança. Uma esperança, não apenas uma esperança humana em pessoas, mas a esperança em Deus. Você deposita total esperança em Deus e você sabe, tem certeza que tudo está no controle de Deus. Você chega a essa conclusão. Aí pronto, você vive feliz, alegre, em qualquer circunstância pela qual você passar. Porque você sabe que você tem um Deus poderoso que está acima de qualquer outra coisa e Ele está no controle de tudo. Então é o que acontecia com Paulo. Como ele já tinha passado perigo de morte, já tinha passado perseguição, prisão, passado por tudo quanto é coisa, ele chegou a um estágio em que tanto faz ele morrer como estar vivo, para ele era a mesma coisa. É ganho ou perda? Então chegou à conclusão, é um ganho muito melhor. Imagine, aquele que sofre, que passa por tribulação direto, e ele tem a chance de ir embora e viver eternamente com Deus, para ele é muito melhor do que ficar sofrendo na terra. Mas Paulo, ele amava tanto as pessoas, ele tinha tanto desejo das pessoas serem salvas, ele queria tanto o bem das pessoas, que ele fez as contas e disse, olha, mas para que as pessoas sejam salvas, eu prefiro então ficar e não morrer. Eu prefiro ficar ainda sofrendo aqui no mundo, porque eu quero que as pessoas sejam salvas. Então esse é o amor realmente de Deus no coração de um ser humano. Ele queria ficar e continuar sofrendo, por mais que fosse necessário, para que as almas fossem salvas. Então o desejo dele era estar com o Senhor. O maior desejo era esse. E ele sabia que a qualquer momento, se ele morresse, estaria com o Senhor. Isso para ele era a glória, era a coisa melhor que podia acontecer. Mas, como ele era altruísta, né? Amava as pessoas, queria o bem das pessoas, queria a salvação das pessoas, ele dizia, olha, eu vou continuar aqui na terra, vou sofrendo até quando Deus quiser, porque as pessoas precisam ser salvas. Então nós encontramos aí 4 elementos da alegria de Paulo, mesmo estando preso, muitas vezes acorrentado ali, com os soldados guardando ele, e ele pregando o evangelho para as pessoas que iam visitá-lo e também os guardas ouvindo o tempo todo. Então, ele mesmo assim preso ali, estava alegre. Ele tinha vários motivos aí de alegria. Primeira coisa, ele se alegrava por quê? Porque apesar de estar preso, estava ganhando almas. O evangelho estava crescendo. E ele podia escrever as cartas. Veja bem, será que Paulo, se não estivesse preso, escreveria as cartas? Não, não teria tempo para isso. Vivia constantemente de um lado para o outro pregando o evangelho. Não pararia nunca para escrever essas cartas. Então, na verdade, as suas prisões serviram exatamente para que ele pudesse ter tempo para escrever as cartas tão necessárias e tão importantes para nós hoje. Então isso causava para ele alegria, porque o evangelho estava progredindo. Outra coisa, outro motivo de alegria de Paulo, era a alegria de ver Cristo sendo glorificado. E nós vamos ver aí quantos sinais, prodígios, maravilhas aconteceram enquanto Paulo estava preso. Ele orava pelas pessoas, as pessoas
eram curados, haviam diversos sinais, prodígios, maravilhas que aconteciam na época que Paulo estava preso. Deus usava tremendamente Paulo. As pessoas se convertiam vendo realmente que Deus estava na vida de Paulo. Então eu acho que isso é uma coisa interessantíssima que acontece. Quando nós paramos de dar tanto valor à nossa vida, principalmente à nossa vida material, parece que quanto mais nós nos afastamos do prazer da carne, do desejo da carne, do desejo das coisas da terra, mais Deus pode nos usar. Tem aquele que Paulo diz: quando a carne está fraca, o espírito está forte. Quanto mais você se desprende das coisas que agradam o corpo, mais o Espírito Santo toma posse da nossa vida. De maneira que, quando ele chega ao final da sua vida, ele pode dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? O Espírito Santo conseguiu tomar posse de Paulo, ter tanta prioridade na vida de Paulo, que Paulo já desprezava as coisas que o seu corpo poderia desejar. Ele não tinha mais desejos de coisas humanas. O desejo real dele era estar com o Senhor para sempre. Então aqui na terra, para ele, nada tinha valor maior do que o valor que ele dava às coisas espirituais. E é uma coisa importantíssima isso. Quanto mais fraco eu sou humanamente, mais forte eu sou espiritualmente. É isso que ocorre. Então é preciso morrer para o mundo e viver para Deus. Olha o que Paulo diz em Atos 20 e 24. Eu não considero a minha vida de qualquer conta como preciosa para mim, para que eu possa terminar minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E ele diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 14 e 16, ele diz: olha, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha aí em 1 Coríntios 9,16. Pois ai de mim, disse ele, se eu não anunciar o Evangelho. Nós podemos ver um exemplo interessante, que é o exemplo de João Burnian. João Burnian, ele foi preso para não pregar o Evangelho, mas ele começou a pregar no pátio da cadeia. Os soldados e os prisioneiros todos começaram a ouvir e aceitar Jesus. Também até os moradores da cidade vieram para ouvir as pregações dele. Depois colocaram ele lá no interior da cadeia. Ele foi proibido terminantemente de falar qualquer coisa. Ninguém poderia ouvi-lo onde ele foi colocado. Mas sabe o que ele fez? Ele escreveu um livro que talvez depois da Bíblia seja o livro mais conhecido, que é o Peregrino. Imagine que coisa maravilhosa. Ele estava aí como seguindo os passos de Paulo, né? Nessa pregação do Evangelho, prisioneiro. Vamos passar agora aos comentários da nossa revista e nós vamos ver aí as seguintes partes. Primeira parte, adversidade, uma contribuição para a proclamação do Evangelho. Tópico 1, Paulo na prisão. Tópico 2, uma porta se abre através da adversidade. Na parte 2 nós veremos aí o testemunho de Paulo na adversidade. Vamos ver tópico 1, poder do Evangelho. Tópico 2, a preocupação dos filipenses com Paulo. Depois nós vamos ver aí, na parte 3, motivações para a pregação do Evangelho. Tópico 1, a motivação positiva. Tópico 2, a motivação negativa. Depois, na parte 4, nós vamos ver aí o dilema de Paulo. Tópico 1, viver para Cristo. Tópico 2, Paulo supera o dilema. Na introdução diz: nesta lição veremos como a paixão pelas almas consumiu o coração de Paulo. Embora preso em Roma, ele não esmorecia na missão de proclamar o Evangelho. E tendo como ponto de partida o seu sofrimento, o apóstolo ensina aos filipenses que nenhuma adversidade será capaz de arrefecer-lhe a fé em Jesus. Ao contrário,
ele demonstra o quanto as suas adversidades foram positivas ao progresso do reino de Deus. Então Paulo era um homem profundamente apaixonado pelas almas. Ele queria ganhar almas a todo custo, mesmo que lhe custasse a própria vida. Esse era o desejo dele. E ele explica aos filipenses, os filipenses estavam ali já chorosos, né? Preocupados com Paulo preso. E ele explica para eles que ele estava alegre e que a sua prisão era importantíssima para o crescimento do Evangelho. Como é que ele pregaria em Roma se a igreja não queria apoiá-lo? E como é que ele ganharia aqueles soldados para Cristo? Ele não teria oportunidade de pregar para aqueles soldados. Agora, estando preso, ele tinha oportunidade. E também as cartas eram importantíssimas. Se ele não estivesse na cadeia, ele não escreveria essas cartas. Então, foi importantíssima a sua prisão. E ele sabia disso e se alegrava com isso. Então, nós temos aí na parte 1 a diversidade, uma contribuição para a proclamação do Evangelho. Tópico 1 aí, Paulo na prisão. Paulo estava preso em Roma, aguardando julgamento. Ele sabia que tanto poderia ser absolvido como executado. Todavia não se achava ansioso. O que mais desejava era com toda ousadia anunciar Cristo até mesmo no tribunal. Então nós sabemos que Paulo foi preso em Jerusalém, foi levado para Cesareia, passou ali 2 anos preso em Cesareia, depois foi levado naquela viagem cheia de conturbações aí, de problemas, né? Foi levado até Roma e lá ele ficou preso aguardando o julgamento numa casa alugada. Vamos ver que no início, né, acorrentado, sofreu dificuldades, mas a prisão dele foi se afrouxando à medida que os soldados foram ouvindo o Evangelho, foram tendo certeza que Paulo estava ali, mas injustamente estava aguardando o julgamento, estava preso, porque ele, na verdade, não tinha feito nada que pudesse condená-lo. Ele não havia matado ninguém, não havia roubado ninguém, não havia cometido algum crime. O que ele tinha feito era pregar o Evangelho, né, curar os enfermos, né, só coisa boa. Então, ele foi ali ajudado, foi guardado com segurança durante, provavelmente, aí, 2 anos. E foi nesse período que ele escreveu, então, essa carta aos Filipenses. Escreveu outras cartas também. E nós vamos ver que na carta aos Filipenses, ele tem a expectativa de visitá-los em breve. Ele tinha quase que certeza que seria solto, porque não havia motivo para prendê-lo nem matá-lo. E é o que nós cremos, que realmente ele foi solto depois e passou visitando a igreja, tanto de Filipos como outras igrejas. Mas então ele escreve essa carta e dizendo que não estava ansioso, preocupado, nem temeroso, estava tranquilo e vivendo alegremente com o Senhor. Paulo não era um preso qualquer, sua segurança estava sob os cuidados da guarda pretoriana, constituída de 10.000 soldados. Essa guarda encarregava-se de proteger os representantes do Império Romano em qualquer lugar do mundo. Sua principal tarefa era a proteção do imperador. Então, como Paulo haveria de ser julgado pelo imperador, ele ficou ali aproveitando a guarda pretoriana. Os próprios guardas que protegiam o imperador eram usados para guardar Paulo com segurança até o seu julgamento. E ele aproveitou essa oportunidade para pregar o Evangelho para eles. Então Paulo, toda vez que era preso, ele aproveitava a oportunidade para pregar tanto para os soldados como para os líderes, né, que o visitavam. Nós vamos ver que Paulo pregou para governador, para rei, né, e agora ele estava aguardando aí a grande oportunidade de pregar para o próprio imperador. E nós vamos ver que a mensagem de Paulo era sempre a mesma. Toda vez que ele era perguntado por que estava preso, toda vez que ele era interrogado por governador, por rei, ele dava o mesmo testemunho, pregava a mesma mensagem. Ele repetia a mesma mensagem.